Talvez a dobradeira mais ideal para trabalhar com inox seja a 2060. Oi, meu nome é Pedro Kucker, sou engenheiro da Brafma e no canal da Brafma a gente sempre fala sobre dobradeiras e o mundo do corte e conformação. E sim, a dobradeira 2060 é uma máquina que às vezes não é tão divulgada, mas é a máquina que para quem trabalha com inox olha muito para ela. Por quê? É uma máquina que tem 2 metros e 60 toneladas e você vai conseguir dobrar no inox em 2 metros 2,25. 2 metros e 20, né? Tem um pouco a mais, 2,200. Quando você olha para o mundo do inox, você vê que as coisas em inox são normalmente feitas para as pessoas. Tá? Então, se olhar cozinhas industriais, o mundo de panificação, hospitais, lavadoras, enfim, eletrodomésticos, existe o contato do ser humano com inox, com essas coisas em inox. E o ser humano tem uma altura, por exemplo, no máximo 2 metros. Então, normalmente esses equipamentos não passam muito, essas peças não passam muito de 2 metros, sabe? Por isso que a dobradeira 2060 é uma máquina que cai muito bem nesse mundo, tá? Mas ela tem uma capacidade, tá? Ela vai dobrar no aço carbono até 4,75, né? 3,16 em 2,200. Em peças menores, vai dobrar até 1/4, né? Ela pega 1/4 em 1 metro. Tá? Falando um pouco sobre essa dobradeira, a 2060, o ferramental que acompanha essa máquina é um ferramental, uma matriz de 65 por 65, onde ela vai ter o canal de 40, o canal de 16, o canal de 20, o canal de 10 para faquear e o canal de 12. Então é uma ferramenta aí bem útil, voltando para esse mundo das chapas finas, né? Então você vai trabalhar olhando bastante para o inox, né? Chapa 1,5 no inox, 1,2 no inox, chapa 0,8 do inox. Se você precisar de alguma coisa no carbono, você consegue até os 4 milímetros, né? Então é uma máquina que vai suprir muito bem a necessidade, aí pensando em 2 metros, tá? O punção que acompanha essa máquina é um punção com corpo de 16, corpo de 26, e é um punção que vai poder ser... Ele tem capacidade até 200 toneladas, né? Então ele é um punção aí você vai dobrar até 3/8 com ele. 100 toneladas por metro, certo? Então, eu já meio que adiantei, né? Mas a aplicação no mercado de uma dobradeira 2060 é voltado para o mundo do inox, né? Pessoa que trabalha de uma maneira com inox, olha para essa máquina. Porque sim, você vai dobrar 2 milímetros em 2 metros, que é uma espessura já alta para o inox. Normalmente quem trabalha vai trabalhar com 1,5 em 2. E os 2 metros, você consegue fazer uma porta de inox com essa máquina se você tiver essa necessidade. Então, cara, pega de volta cozinhas, o ramo de panificação, ramo hospitalar, parte de lavadoras, tá? Máquinas especiais também entram nesse mundo, né? Máquinas para o ramo da alimentação, então também precisa tem alguns critérios de higiene, né? Tem que usar o inox. Então você consegue atender todos esses ramos do inox, né? Também parte de eletrodomésticos, né? Alguns eletrodomésticos especiais utilizam o aço inox escovado, peças muito bonitas. Então, ela é uma máquina voltada muito para esse mundo, tá? Quando a gente fala das características da máquina, ela vai ter uma máquina que vai ter 1.800 entre coluna, tá? Então ela tem um vão livre de 1.800. O motor principal da máquina é de 7,5 cavalos. Ela vai pesar um pouco mais de 3 toneladas, vai pesar na casa de 3,5 a 4 toneladas, tá? É uma máquina que vai ter 250 milímetros de cava, tá? Então ela vai conseguir fazer abas longas, né? Enfim, atender as principais necessidades desse mundo, tá? Então é uma máquina que é voltada para dobrar inox, vai dobrar até 4 milímetros, 4,75 nos 2 metros no carbono, em 1 metro vai dobrar até 1/4 no carbono, claro, com uma ferramenta daí de 1 metro com um canal de 60, certo? Quando a gente começa a olhar agora um pouco para os diferenciais de uma dobradeira Brafman, talvez um dos pontos importantes é a questão que a máquina já vem de fábrica com as ferramentas seccionadas, tá? Então o punção ele já vem seccionado em diversas medidas, tá? São vários cortes que são feitos para você poder fazer o fechamento de caixa, porque também quem trabalha com inox muitas vezes precisa fazer fechamento de caixa, que ajuda muito. E o outro ponto que a ferramenta também já vem com a ponta bigorna no punção. Então o punção superior ele vem seccionado e vem com a ponta bigorna para você fazer aqueles fechamentos
fazer aqueles perfis tipo fechamento da peça para fazer, enfim, as peças desse sentido, tá? Então ele já vem com corte seccionado e ponta bigorna, além do que nossos intermediários são intermediários que você consegue sacar o intermediário pela frente, ele é um intermediário com gatilho. Isso também ajuda para troca de ferramenta, você não precisa tirar a ferramenta da máquina, você só cai lá pela frente, fica mais fácil fazer as trocas. E você ganha tempo, né? Dizendo, é uma máquina que você usa também para fazer muito fechamento, tá? Outro ponto que é importante, né? Nós da Brafman, as nossas dobradeiras, elas utilizam o comando NeaBend, tá? É um comando exclusivo da Brafman, tá? Foi a Brafman que desenvolveu esse comando ao longo dos 38 anos de história. É um comando CNC para dobradeiras, tá? Então você joga lá o ângulo, a máquina faz todos os cálculos sozinhos. Ele consegue armazenar até 2.500 programas, tá? Então é bem robusto esse software. E quando a gente desenvolveu esse programa foi olhando para os operadores de dobradeira e pensando como fazer um programa inteligente, mas que seja muito simples de usar pelo operador, tá? Então a gente fala, né, um programa fácil de usar, fácil de ensinar as pessoas a usar, tá? Além disso, um outro ponto importante ressaltar que nós fizemos todo um treinamento de como utilizar esse comando, está disponível de maneira gratuita e online no YouTube. Então aqui nós temos, no total são 23 vídeos, 21 aulas sobre como usar a máquina, como fazer uma dobra, enfim, todos os pontos, porque a gente dá entrega técnica quando você adquire equipamento, porém muitas vezes o operador que recebeu a entrega técnica com o tempo sai da empresa e você precisa treinar uma nova pessoa. Então esse treinamento já vem muito nesse sentido, para você poder treinar novos operadores a usar o equipamento, beleza? Um dos diferenciais fortes da Brafman, um dos pontos aí que mais chama atenção, é que nossas máquinas já vêm com conexão Wi-Fi. Então elas saem de fábrica com conexão Wi-Fi e já estão ligadas à indústria 4.0 e a ideia é de I/O, né? Então, internet das coisas, enfim. Quando você compra a máquina, você ganha acesso a esse dashboard, onde você tem todas as informações na máquina de maneira online. Então, por exemplo, essa máquina que está na nossa produção, está sendo construída, mas quais informações você tem? Você tem análise diária, onde você, através dos status da máquina, você sabe se a máquina estava em atividade, se a máquina estava em stand-by, em manutenção, desligada. E aqui embaixo, análise diária, né, através dos horários. Então, você sabe, olha, de manhã a máquina ficou ligada, mas ninguém trabalhou. De tarde a máquina ligou, tal horário, tá? Então você consegue ter uma análise completa do teu equipamento sem depender de terceiros. Então você não precisa de um apontamento feito manualmente por um operador ou um líder de produção. Você já tem todas as informações de maneira online nesse dashboard. Tá? Além disso, você vai ter a peça que está sendo produzida naquele momento, né? Então a produção está fazendo tal peça, né? Esse é o tempo que está levando da peça, o número de peças, aí tem algumas médias de tempo por peça que já está saindo aqui de maneira automática. E aqui embaixo tem histórico de produção. Então você vai ver a data, né, o nome da peça, a quantidade de peças fabricadas e o tempo que levou para realizar aquele lote de produção. Então com isso você consegue fazer os fechamentos de OP, por exemplo. Peça tal, foi feito tantas peças, levou tantas horas para ser feita tantas peças. Já tira a média por peça. Você já tem uma noção muito clara de quanto tempo levando por peça, beleza? Ao lado direito você vai ter uma análise mensal, onde vai pegar os últimos 12 meses. E aqui você seta no NeaBend qual que é o fluxo de trabalho. Né? Eu começo a trabalhar às 8 da manhã e vou até às 5 da tarde. Então ele pega esse fluxo e faz uma análise. Olha, a máquina do total de trabalho que ela poderia ter sido feito, ela ficou 40 horas desligada, 20 horas em atividade, 2 horas de manutenção, 1 hora em erro. Então você tem uma análise total do mês. Você sabe, mês passado a máquina do horário útil que tinha que estar trabalhando, ela ficou 40 horas desligada. Por quê? Não tinha serviço, faltou matéria-prima, ou ficou tantas horas em stand-by ligada, mas sem ninguém operar. Então você consegue fazer uma gestão da tua produção de maneira online sem depender de outros dados. A máquina mesmo já te entrega tudo, tá? Aqui embaixo nós vamos ter os principais avisos, né, de erros que podem estar acontecendo no equipamento e o status de cada eixo ou cada um dos sensores importantes do equipamento. Ao lado direito, você vai ter os avisos de manutenção preventiva, né? Então,
era para ter feito manutenção preventiva, ela apareceu o aviso, porém o pessoal da manutenção não fez. Então você consegue estar analisando, né, todos os status, né, das manutenções pendentes. Então aqui são as manutenções pendentes. E ao lado, aqui você tem uma noção de utilização dos sensores da máquina. Isso é bem legal para a parte de manutenção. Então, por exemplo, o eixo do avental, né, tem os cilindros. Você consegue saber exatamente quantos metros aqueles cilindros hidráulicos já trabalharam ao longo de sua história, ao longo de sua vida. Que é um dado muito mais interessante do que saber a máquina tem tantas horas de uso. Então aqui você consegue saber, não, a máquina já trabalhou tanto tempo ao longo da sua história, né? Os tais sensores já foram ativados tantas vezes, a válvula já foi ativada tantas vezes. Isso é bem legal para a parte de manutenção preventiva, tá? Por fim, não deveria ser um diferencial, mas atualmente no mercado isso é. As nossas máquinas estão totalmente adequadas à norma NR12. Então elas utilizam todos os componentes, usam as categorias corretas dos componentes, categoria 4, né? Além de estar adequada à norma NR12, já está adequada a nova norma 17271, é uma nova norma, norma que entrou aí em janeiro desse ano, tá? Que ela vai falar sobre os requisitos de segurança na norma da BNT, que com ela vai ficar muito mais fácil, ficou muito mais fácil ela explica a NR12, tanto é que a NR12 cita que quando ela não explica direito em algum ponto, você pode recorrer a uma norma técnica, então ela explica a norma NR12 e para quem mexe com projeto, que mexe com fiscalização. Então, ela engloba todo esse mundo, tanto de projeto e fiscalização de máquina, tá? Então, assim, a vantagem de você comprar uma máquina adequada à norma NR12, você vai estar entregando uma máquina segura até os operadores e você não vai ter dor de cabeça com fiscalização caso algum dia isso acontecer. Então, é uma máquina que te entrega toda essa parte de segurança. De geral, é isso que a máquina entrega, tá? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode entrar em contato direto com o nosso corpo de engenharia, o corpo técnico, também com o nosso time de comercial. A gente vai deixar aqui embaixo alguns links para você entrar em contato. E caso você tenha alguma dúvida, nós estamos à disposição, beleza? Então, é isso. Até a próxima e qualquer dúvida pode entrar em contato.